tarde, meus irmãos, que a paz de nosso Mestre Jesus esteja entre todos nós. E vamos então, nesse clima de amizade, de companheirismo, fazer a nossa elevação da tarde, nos preparando assim para o Evangelho. Vamos nos ligando uns aos outros, nos abraçando mentalmente como irmãos que somos. Vamos pedindo a aproximação dos nossos anjos da guarda, nos envolvendo em energias de paz, de amor e de harmonia. Juntamente com esses nossos irmãos, nós vamos saudando-os aos nossos guias, protetores, guias de trabalho, elevando ainda mais a nossa vibração amorosa. Vamos saudando a equipe dirigente do trabalho desta tarde, a equipe dirigente da Fraternidade Jesus de Nazaré, nos envolvendo ainda mais em climas de paz, de harmonia, de luz e de proteção. Vamos saudar a todas as fraternidades e, elevando ainda mais o nosso pensamento, nós alcançamos ao anjo Ismael, preposto de Jesus, encarregado da implantação do Evangelho no Brasil, país onde estamos reencarnados, e vamos recebendo das suas equipes as energias estimuladoras que continuam nos ajudando a irmos pelo caminho do bem, evoluindo para que o nosso melhor padrão se estabeleça. Ligados a esses irmãos maiores, nós agora visualizamos a nossa Mãe Santíssima, Maria, nos envolvendo no seu abraço de mãezinha querida, esse espírito que aceitou ser a representante de todas as mães na nossa humanidade. Vamos recebendo dela a energia doce, sutil, reerguedora, nos envolvendo no seu manto azul, protegendo-nos, acalentando-nos, estando conosco nos nossos maiores momentos de dor, nos ajudando a sermos mais resignados e obedientes à lei de Deus, nosso Pai Criador. E envolvidos por todo esse amor, nós agora visualizamos ao nosso Mestre Jesus, que nos recebe de braços abertos, abraçando a toda a nossa família, nos unindo à nossa família espiritual, e nós vamos nos aconchegando a esse abraço, nos deixando abraçar pelo nosso Mestre Jesus, deitando a nossa cabeça sobre o seu peito, bem próximos do seu coração, e pedindo ao nosso Mestre amado e amigo, humildemente, que leve até Deus Pai, o nosso Criador, os nossos agradecimentos pela bênção de vivermos e por todas as oportunidades que o nosso Pai Celestial nos oferece desde a nossa criação. E para reafirmarmos esses nossos agradecimentos, nós vamos proferir juntos a prece que o nosso próprio Mestre nos ensinou a nos ligarmos a Deus, nosso Pai Criador, procurando meditar sobre cada frase dessa oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus, pedimos licença para dar por iniciados os trabalhos desta tarde. Boa tarde, meus irmãos, saudades de todos, envolvendo todos com muito amor e carinho. Já vou agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, nos reunindo novamente. Na tarde de hoje, dando prosseguimento ao Evangelho, do livro Fonte Viva, a lição número 43, Linguagem. E diz assim: linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Isso disse Paulo na carta escrita a Tito, capítulo 2, versículo 8.
Tito é um dos apóstolos de Paulo, que vivia em Creta e que fazia parte dos 70 discípulos que seguiam as instruções de Paulo. E Paulo manda essa instrução a Tito porque lá ele precisava ter essa linguagem saudável para orientar os mais velhos e todos que estavam o acompanhando. Ele se torna inclusive bispo, nomeado por Paulo na cidade de Creta. Emmanuel vai lá nessa epístola e retira essa frase maravilhosa que é muito atual, que se nós pararmos para pensar no mundo de hoje, nós precisamos ter essa linguagem sã e irrepreensível, para que realmente o nosso adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então Paulo e Emmanuel estão nos trazendo essa informação que tudo aquilo que nós falamos, todas as palavras, elas são importantíssimas e nós podemos estar nos ajudando ou nos desajudando através da palavra. Ele diz também que mesmo que nós estejamos cheios de problemas, mesmo que nós estejamos desequilibrados, nós não devemos usar a palavra para desequilibrar as outras pessoas. Então, quando uma pessoa vem e conversa conosco, vem nos trazer um problema, muitas vezes nós, irmãos, achamos que para haver uma consolação para essa pessoa, nós acabamos contando problemas até mais graves para elas, né? Como que dizendo, olha, o seu problema não é nada perto do problema que eu já passei ou que eu tenho. E Emmanuel nos aconselha a não fazer isso, que ao contrário, que nós possamos cada vez mais entender que nós temos problemas, o nosso irmão também tem problema, mas que essa hora é a necessidade de nosso irmão de contar sobre a sua dor e nós não podemos, em hipótese alguma, aumentar a dor do nosso semelhante, contribuindo com a nossa dor. Que nós precisamos entender que pela palavra, nesse momento, para que nós possamos estar servindo a Jesus, nós precisamos estar ajudando esse nosso irmão com a palavra que acalma, com a palavra que reergue, com a palavra que eleve os seus pensamentos. Nós também podemos e devemos exprimir, através da nossa verbalização, todo o nosso aprendizado. Inclusive, ele diz que nós, aprendizes do Evangelho, é o momento de nós estarmos falando e agindo de acordo com aquilo que nós estamos falando. Nós não só podemos falar ou aconselhar o nosso semelhante sem estarmos tendo a mesma atitude. Então, é muito claro que Emmanuel diz que nós devemos tomar muito cuidado com os nossos sentimentos, com o nosso verbo que está descontrolado, porque nós emitimos uma carga magnética que vai de encontro ao nosso irmão. Nós temos uma situação colocada por Einstein que é muito interessante e ele vai nos dizer assim, se nós jogamos uma bola azul contra uma parede, nós vamos receber uma bola azul de volta. Jogamos uma bola verde, nós vamos receber uma bola verde. Se a gente joga a bola fraca, a gente recebe a bola fraca. Se a gente joga a bola forte, ela volta forte para nós. O que Einstein está querendo dizer com isso? Que a vida ela vai nos devolver exatamente aquilo que nós dermos a ela. Então, que nenhum de nós esteja despreparado para atirar algo na nossa vida e não estar pronto para receber de volta. É exatamente isso que acontece com a palavra. Nós temos uma lei que funciona para todos nós, que é a lei de ação e reação. Então, se nós vamos jogar um verbo totalmente descontrolado sobre os nossos irmãos, que nós nos preparemos para receber exatamente esse descontrole para cima de nós.
E é por isso que Emmanuel fala para Tito que Tito precisava ter uma linguagem sã, irrepreensível, para que aqueles que estivessem em volta dele conhecessem ao nosso Mestre Jesus, se sentissem envergonhados, né? E pudessem não dizer mal nenhum de Tito naquele momento, que representava o nosso Mestre através do Evangelho. E ele diz isso exatamente para nós. Se nós queremos receber bênçãos de amor, nós precisamos estender as nossas melhores expressões, nós precisamos controlar a nossa voz, nós precisamos ver a maneira pela qual nós vamos conversar com o nosso semelhante. Isso é de suma importância para o aprendiz do Evangelho. Ele diz que nós precisamos, pela nossa própria coragem, eliminar todas as coisas que possam ser descontroladas em nós. Os nossos sentimentos, os nossos desequilíbrios, as nossas paixões. Nós precisamos, pela nossa própria força, exercer um controle sobre isso. Ele diz também que a válvula da língua, né, ela expressa o nosso eu. Então ela vai dizer daquilo que o nosso coração está sentindo, porque o coração e o cérebro funcionam juntos quando articulamos a palavra. Então, para que nós possamos usar a palavra que balsamiza, a palavra que edifica, nós precisamos ser mais arrojados no nosso vocabulário. Nós precisamos eliminar de nós palavras que nos prejudiquem totalmente. Ele diz também que se quando nós vamos assim esclarecer sobre uma frase, quando nós vamos trabalhar um diálogo, que nós precisamos apurar e educar a nossa voz, que não é gritando que nós vamos dialogar com o nosso próximo, nem usando de agressividade. O controle dessa voz, para que possamos articular essas palavras, é muito e extremamente necessário para que nós possamos ajudar o nosso próximo e nos ajudar a nós mesmos, para que nós não percamos as nossas forças, para que o magnetismo que emitimos através da palavra chegue ao nosso irmão, toque ao seu coração. Nós temos uma citação bastante interessante no Evangelho que convém dizer sobre esse modo de proceder, que a nossa palavra esteja de acordo com o nosso ato, que é o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas, e o primeiro item é que ele fala assim: reconhece-se a árvore pelo fruto. Então, nós temos uma parte aqui do Evangelho que ele diz assim: o Espiritismo dá os meios de os provar, indicando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos. Caracteres sempre morais, jamais materiais. Ele diz, é no discernimento entre os bons e os maus espíritos que podem, sobretudo, ser aplicadas estas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Então fica aqui bastante acentuada a necessidade de nós darmos bons frutos através da nossa palavra, porque o Evangelho é uma boa árvore. E dentro do Livro dos Espíritos, uma perguntinha para que nós possamos também refletir sobre o assunto, é no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. A pergunta 458 diz assim: que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Isso depende, é a resposta. Os espíritos levianos riem das pequenas traquinices que vos fazem e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas trapalhadas e tratam de vos ajudar. Então, nós vamos percebendo, meus irmãos, que a linguagem é mais importante do que nós imaginamos. Por isso que Emmanuel pinça
essa frase lá da carta de Tito e nos alerta sobre a circunstância que nós temos de poder intimidar o nosso semelhante quando nós estamos a expor a nossa linguagem, a nossa verbalização, para que ele não possa ter nada a dizer contra nós. Então, as atitudes precisam estar coerentes com as nossas palavras. Nós precisamos agir em igualdade, de acordo com o nosso aprendizado. Tem uma historinha também de Chico, que eu acho que é muito interessante para que a gente perceba o quanto a atitude e as palavras são importantes, que Chico estava indo apressado para o seu trabalho e ele é chamado por uma vizinha, uma senhora estava no portão, ela sabia que ele passaria aquele horário e ela está no portão, ela o chama e ele fala, olha, eu não posso, eu estou atrasado. Ele era uma pessoa muito pontual para tudo, né? E ele fala que agora aquele horário ele não podia, depois ele voltaria a falar com ela. E ele está avançando no caminho, Emmanuel chama a atenção dele, né? E fala assim, Chico, pare, volte, atenda a essa nossa irmã. E o Chico, sem pestanejar, volta para trás e vai conversar com essa senhora. E ela queria um esclarecimento sobre uma receita que o Dr. Bezerra havia passado para ela, e ela não havia entendido. Chico esclareceu rapidinho o que era para ser feito e foi embora, rapidamente. Isso praticamente não o atrasou. E quando ele está indo, Emmanuel fala para ele, vire-se, olhe para trás. E ele, no que ele se vira, ele vê uma luz branca, radiante, muito forte, o envolvendo, cheio de amor. Porque essa senhora projetava através dos seus pensamentos e das suas palavras, dizendo, Chico, vá com Deus, muito obrigado, que as bênçãos de nosso Mestre Jesus o envolvam. Emmanuel disse para ele, tá vendo, Chico, já pensou se você não tivesse parado e ela tivesse dito assim, Chico, vá com o diabo? Você estaria recebendo toda essa carga através da palavra dela em negatividade. Então, meus irmãos, que nós possamos analisar esses pequenos exemplos que Chico Xavier, que nós vamos colocando sobre Einstein, aprendendo com esses exemplos, para que nós possamos, na nossa vida, fazer o nosso melhor. Que a paz de nosso Mestre Jesus permaneça com todos nós. E agora, após nós termos recebido importantes lições para o nosso esclarecimento, para a nossa ajuda, vamos passar às vibrações. E vibrações essas que nós iniciamos, cerrando os nossos olhos, para que nós não nos percamos com a visão material e nos voltemos para a espiritual. Nós nos ligamos aos mentores amigos e emanamos essas vibrações amorosas inicialmente pelo nosso lar, envolvendo o nosso lar e os nossos entes queridos em muita luz, em muita paz, em muita harmonia, em muita saúde, desejando a todos no nosso lar que haja equilíbrio, que haja muita paz, que haja muito amor. Nós vamos vibrando por todos os lares do nosso bairro, da nossa cidade, envolvendo a todos esses lares com a paz de nosso Mestre Jesus, desejando que o nosso Mestre Jesus esteja dentro de todos esses lares. Vamos vibrar pela nossa cidade, pelo nosso estado de São Paulo, por todos os estados do nosso Brasil, estendendo isso tudo para a América do Sul, a América do Norte, a Europa, a Ásia e todo o nosso planeta. Que onde houver um leito de dor, um necessitado, que nosso Mestre Jesus possa levar essas vibrações amorosas, sustentando-os, equilibrando-os, dando ânimo e coragem para seguirem as suas etapas evolutivas, vibrando pelo nosso planeta e pela nossa crosta terrestre, para que haja muita paz, muita harmonia, muita consideração por tudo que nós estamos passando nesses tempos de pandemia. Que a vibração amorosa atinja a todos nós. Que assim seja,
Graças a Deus e graças a Jesus.